meus amigos, nós vamos começando mais um vídeo especial aqui da série Vídeo Mistério, onde nós falaremos um pouco mais sobre a questão da Operação Prato, que foi um dos casos ufológicos mais conhecidos e comprovados através de documentos militares aqui no Brasil. Muitas das pessoas já conhecem o caso, que tem muitos vídeos aqui no YouTube. A Rede Globo fez inclusive um especial no início dos anos 2000 falando sobre. O próprio coronel, né, que era o Coronel Holanda na época, Urangi Holanda, é isso mesmo, Urangi Paulo? Holanda. Urangi Holanda, desculpem. Ele fez ali todo um relato na época para o pessoal da revista UFO, onde ficou bastante claro. Mas o Paulo Aníbal estava contando para mim que ele teve acesso a algumas informações, conversando com militares da época, que até então isso não é conhecido, pelo menos eu não tinha ouvido falar, pelo que ele me contava aqui em off. Né? Então eu gostaria que ele resumisse o caso e entrasse já, pois até eu mesmo estou querendo saber a respeito dessas novidades que tem sobre o caso, Paulo. A Operação Prato, acho que, ao meu ver, é o melhor caso nacional. Está muito acima da Noite Oficial dos Olhos. Por quê? Envolveu uma pesquisa de uma equipe militar em local, envolveu dezenas de testemunhas, envolveu centenas de aparições desses objetos com as testemunhas, envolveu uma geração de um relatório grande que ficou conhecido como Relatório da Operação Prato. Aqui o primeiro Comando Aéreo Regional, Ministério da Aeronáutica. É um documento oficial. Inclusive se tornou público para o próprio capitão Urangi Holanda, que relatou, que mostrou num programa de grande audiência. Sim. Em 97. Mas antes disso ele já tinha se aberto para o Gevaer, né? Não, foi nesse ano que foi um programa fantástico. E depois a liberação dos documentos ufológicos brasileiros para a nossa Força Aérea, a Operação Prato está no Arquivo Nacional. Então ela está muito bem descrita pela própria operação dos militares lá. Só para resumir, os militares ficaram lá, foram para a Ilha de Colares, porque está havendo muitos relatos chegando a eles que estavam aparecendo objetos luminosos que durante a noite estavam jogando feixe de luz em cima das pessoas, e as pessoas depois se sentiam mal, ficavam até meio com quadro de anemia. E a marca parecia essa daqui, não sei se vai dar para mostrar no vídeo. Sim, mas a gente tem as fotos da internet que a gente pode colocar. Essa marca. E aqui tem duas fotos do supostamente chupa-chupa. Que ficaram conhecidos esses objetos. Sim, popularmente como chupa-chupa. Os populares chamavam de chupa-chupa porque parecia que sugavam sangue. Por que entrou-se nessa questão do sangue? O único posto médico que tinha local, a médica do local era a doutora Velaide. Sim. Ela chegou a fazer o exame de sangue, o hemograma, e foi detectado o baixo número das células vermelhas, das hemácias, nessas pessoas que apareciam lá com quadro pós o ataque desses carinhas. Ele ficou conhecido como chupa-chupa. Só que não se resumiu assim a atuação dessas luzes. Houve o pouso desses objetos. Conversei com um militar que estava na reserva e trabalhou no primeiro comando aéreo lá, e conversei muito também com o Pinon Frias, que hoje ele é falecido. Ele teria sido o piloto que conduziu várias vezes o capitão Holanda. Eu queria entrar, não te interrompendo, porque existe uma versão, como muitos sabem aqui na internet, que o próprio Holanda diz que a partir do momento que o exército, a aeronáutica, desculpem, chegou em Colares, eles presenciaram esses fenômenos que estavam acontecendo, chegaram a ver luzes. O próprio Holanda disse que chegou a ver realmente uma nave pousando numa espécie de uma ilha lá, de um aterro que tinha no local. Porém, ele foi bem claro em dizer, em algumas frases que eu me lembro que eu vi na entrevista, na época do Fantástico, que existia uma espécie de respeito entre esses seres que estavam ali e os militares brasileiros que estavam ali, como se eles soubessem
quem eram as pessoas que eles poderiam mexer exatamente. Mas, surpreendentemente, o Paulo estava me contando aqui em off que a história não foi bem essa. O respeito era só no começo. Ah, tá. Então isso daí o Holanda realmente, né? Eu não lembro de ter visto ele falando, né? Isso. Agora o Paulo disse que teve o contato, né? Houve o contato mais íntimo, porque tanto o exercício militar quanto o Frias. Mas só pra gente esclarecer. Isso você teve essa informação conversando com um dos oficiais que participou também da. Sim, não, com o Frias e com esse militar. Que eu não sei se hoje é falecido não, porque eu também perdi o contato já há anos. E foram enfáticos de falar que todos os principais militares da equipe, aqueles que não eram, aqueles que eram fixos, que era o quadro principal, todos, segundo eles, foram abduzidos e tinham implante. O próprio Pinon Frias, eu percebi... O próprio Coronel Holanda, talvez? Não, o Holanda eu não cheguei a conhecer, não sei. Eu só posso falar de gente que eu conheci. Mas eles vão afirmar que a Holanda também tinha o implante. Esse Pinofrias tinha um implante sobre a pele. Você percebeu com a mão. Eu até perguntei, nunca se interessou em tirar? Não, nunca quis tirar. Mas ele me passou uma série de circunstâncias que eu considerei fantásticas. Uma delas, que ele conseguiu descrever os seres que tinham ali, por exemplo? Foram 3 tipos de seres que viram. O ser, um formato humano normal, o que inclusive conseguiu distinguir quem era, parece macho e fêmea. Havia essa percepção. Um ser mais alto, um negócio, e outro ser um pouco menor. Isso depois de muito... Porque a Operação Prato oficialmente durou uns 3 meses. Mas acho que foi no 3º mês da Operação Foi a Memória que o Frias estava dentro da nave dos ETs pousada. Não se lembra como foi conduzido até lá. Mas, porém... Quer dizer, ele estava em missão e de repente ele teve um apagão e foi parar lá. Sim. E só que ele queria escapar, porque ele estava praticamente preso, porque tinha um ET perto da porta e um outro ET do outro lado. E tinha uma mesa central. O ET, acho que perto da porta estava fazendo vigilância para acuá-lo, ficou um pouco distraído. O outro ET indicou para a mesa um instrumento em cima da mesa. Parece que havia discordância entre os ETs. Tipo, um queria, o outro não. Opa. Os ETs estavam discordando. Entanto que ele apontou para um equipamento dentro da mesa, em cima da mesa, que ele pegou. Ele me contando. Eu tenho gravado o verbal dele. Ele se lembra? Ele se lembra se essa interação era telepática ou via... Não, nesse caso não houve diálogo? Conversa, foi gesto. Foi gesto. Não era um diálogo. Não era um diálogo, foi gesto. Ele pegou um negócio que parecia meio que perfurante, agrediu o ET. Ele saiu da porta. O Frias. O Frias. Agrediu aquele que está na vigilância perto da porta. Ele conseguiu pular da nave e rolou. E rolou grama abaixo. Que a nave estava tipo uns tripés e estava um pouco alto do chão. Ele rolou. Isso eu tenho gravado. Aí ele já lembra. Ele não lembra lembra como ele entrou, mas ele lembra como ele saiu. A parte agressiva que ele teve que agredir para poder sair. E esse que ele agrediu, ele lembra como é que era? Lembra, o formato humano. Seria o homem. Ele percebeu que havia discordância, entendendo que um permitiu ele sair e outro não. Isso que ele quis deixar bem claro. E toda vez que os militares vinham... Eu assisti já muitos vídeos da Operação Prato aqui no YouTube. Isso daí não tem... Eu lembro que eu já li muita coisa, mas esse daí relato não tem divulgado mesmo. Então quer dizer que isso que possivelmente o Holanda dizia que eles tinham respeito... Tinha, no começo. Depois virou Casa da Mãe Joana. Não, depois aí os contatos se aprofundaram. E logo... O próprio logo que estava aprofundado os contatos mais íntimos, a operação veio com ordem de Belém do Pará, do Comando Maior, para encerrar a Operação Prata. Talvez... No auge da atuação deles. No auge da atuação deles, ela foi encerrada oficialmente. Mas acredita-se que depois que ele me passou informação que começou a ver muito americano
Então, talvez ela tenha continuado e sob outra perspectiva. Sim. Ou sobre outro tipo de pesquisa e até mesmo no sigilo Outro muito tipo mais... de contato. Um sigilo muito mais absoluto. Porque os militares se envolveram na época porque pensaram que era coisa soviética, por causa da Guerra Fria. Por isso que eles pensaram, mas depois viram que não era. E o próprio Fies me passou, toda vez que aparecia um objeto, era que nem o Código Damião, tinha um outro na vigilância perto. Eles não apareciam sozinhos. Toda vez que aparecia, até de dia, quando estava numa estradinha, aparecia objeto, eles estavam vendo, Talvez tinha outro atrás. Esse respeito que o Holanda disse que existia no começo é porque de repente eles falaram, bom, de repente a gente não sabe o poder bélico que esses caras têm para se defender. Não, realmente tinha um despeito, mas... Mas a hora que eles perceberam que nós éramos tão fracos em relação a eles, falaram, vamos passar a faca em todo mundo. Não, eu não vou especular. Eu tô dizendo. Eu só posso especular naquilo que eu peguei claro, informação, que inclusive está gravada. Consegui gravar em fita cassete, depois digitalizei todo o material. Até mostrei numa reunião nossa. Então, aí eu percebi, no terceiro mês, pro quarto mês, que o contato estava num auge, estava muito mais aprofundado, a operação foi encerrada. Foi encerrada justamente onde eles estavam parece que eles iam atingir outro nível de contato mesmo, segundo o que o próprio... Digamos que de primeiríssimo grau. Seria um contato muito mais... Porque eles já tinham... Se eles estavam com implante, significa que eles tinham sido abduzidos. Ele mesmo assumiu isso. E se ele está com implante, ele chegou a falar com toda vez que todos da equipe fixa eram implantados. Então, como você vai me falar de respeito, se eles tinham implante, alguma ação invasiva por parte, supostamente quem disse isso foi o próprio Holanda, né? Mas a Holanda também tinha um implante. Agora, curiosamente, depois que ele deu essa entrevista para o Jevaer, depois que ele deu essa entrevista para a Rede Globo, ele se suicidou, vamos dizer assim. Não, pelo laudo oficial, que eu tenho Sim. respeito, que o laudo fala que parece que foi suicídio com a cinta do roupão de banho ao lado da cama, né? Coisa assim. Foi suicídio. Estranho. Foi suicídio. Não, E a própria filha dele disse que ele era uma pessoa muito equilibrada, que ele era uma pessoa que estava de bem com a vida na época. Eu não estou discordando. Sim, ninguém está afirmando nada, mas estranho. Sim, ele apareceu morto e a causa da morte foi por estrangulamento pelo cordão, pela cinta do roupão de banho. Curiosamente ele estava ao lado da cama. Mas tudo O bem. que mais te intriga nessa questão da Operação Prato até hoje? Pesquisando a fundo. O que me intrigou foi a história realmente que ele me contou, acho que quase 3 horas dessas histórias envolvendo do Pinão Frias. Me entregou mais 2 testemunhas que eu conheci lá, que estão aqui no relatório. Hoje está... Você teve lá em Colares depois disso? Tive umas 4 vezes já em Colares já. E conheci 3 testemunhas que estão nesse relatório. Uma delas já até faleceu, só 2 que... E me passaram até muito que depois que estava no barco, depois, barquinho simples, foi atacado, ele conseguiu ver não só a luz do objeto, a luz era intensa, mas ele conseguiu dar todo o detalhe da fisionomia desse objeto, conseguia ver o formato dele, viu que tinha um negócio embaixo aberto, viu onde era projetada a luz nessa pessoa, e essa pessoa me mostrou nas costas que tinha uma marca, fugiu um pouco do selaço no mais, que era no peito, mas ele tinha nas costas. E falou que achou uma ação completamente invasiva mesmo, né? Não usou a palavra invasiva, usou outro termo. Chamou de vampiro, chamou de coisa de demônio. Então, que não foi visto com bons olhos a atuação... Que algumas pessoas chegaram a morrer, inclusive, né? Não resistiram aos ferimentos. Olha, da população. Não conheço ninguém que tenha morrido por causa do fato, não. Conheço gente que ficou com uma quadrinemia muito aprofundada, que teve problemas. Mas todos que eu conversei lá estão vivos, estavam bem. Então eu não posso falar nesse aspecto. Okay. O que eu conheci de caso que morreu foi um relato que eu peguei depois, mas longe de lá, através de outra pessoa. Mas não é um caso que eu tenha vivenciado, então não posso falar nesse aspecto. Então a Operação Prato é uma riqueza muito grande de detalhes e coisas que eu acabei
conhecendo um pouco mais, que eu não tinha nem ideia da profundidade dos contatos que os militares tiveram. A Operação Prato foi muito além do que os militares ficarem olhando, do que filmarem ou fotografar. Houve um contato muito mais aprofundado, principalmente semanas depois que ocorreu. Então, só que no auge desses contatos, até mesmo o contato mais entre aspas, mais violento, no auge, a operação foi encerrada. E a ordem parece que veio de Brasília. Talvez até mesmo, como você falou, né, eles estavam enxergando que eles não tinham uma estrutura para lidar com esse... Mas o próprio Frias me falou uma coisa, ele e o Holanda e mais o outro militar começaram a ir, mesmo depois que encerrou oficialmente, começaram a ir por conta para a ilha. Isso o Holanda no fim de semana, falou no fim de semana. Por conta própria. Por conta própria. E uma das vezes, por 3 ocasiões, chegou a ver militar americano. Então ele suspeita que a operação foi encerrada, mas talvez... Teve uma troca de posto. Acho que houve um aprofundamento mais dela. Mais ou menos que nem especula-se no Varginha. Deixa que a partir de agora a gente assume. Manda pra cá que a gente assume. Houve outro tipo de investigação que a gente não tem acesso, não teve acesso. Que é normalmente, assim, seria amplamente aceitável, até mesmo pelo poderio bélico que os caras já possuíam e a gente estava bem atrás disso nessa época. Bom, Paulo, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação, trazendo esses fatos, que pelo menos para mim, pessoal, não estou dizendo que é novo para todo mundo, mas eu não conhecia da Operação Prato, principalmente essa questão aí do sargento, né? Sargento Frias, oficial Frias. Ele é o piloto Pinon Frias. Exatamente. Ele é o único piloto civil na operação. Ele está citado na Operação Prato como piloto do... Que eu particularmente eu não conhecia até agora. Mas vou convidando vocês para que vocês fiquem ligados nos outros vídeos do canal, nesse especial que eu estou fazendo aqui com o Paulo Aníbal, que está gentilmente nos atendendo. Não esqueça também de se inscrever por aqui, deixar o seu joinha, participar nos comentários e tem a playlist aqui com todos os vídeos. Até breve.